Bom dia, feliz sábado. Vamos então iniciar com uma oração. Deus que estás nos céus, muito obrigada por mais um sábado na tua presença. Muito obrigada por essa semana que passou e por esse momento que temos agora de estudar e mais uma vez nos acercarmos de ti, estarmos na presença um dos outros, uma das outras. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja entre nós, nos ensinando, iluminando nossas mentes e sempre abrindo os nossos corações para receber a tua palavra. Fica conosco durante esse estudo, pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Eu já não dava estudos aqui há muito tempo, mas é muito bom poder compartilhar essa manhã. O que eu preparei foi um breve resumo, assim, uma revisão, basicamente, sobre a lei dominical. E eu quis fazer isso porque é parte de estudos pessoais, de voltar atrás, rever algumas coisas também, para poder entender um pouquinho melhor o marco da lei dominical. Então, sendo que são assuntos que a gente já conhece bem, assim, e que a gente já ouviu falar várias vezes, por favor, fiquem à vontade para participar, para dar opinião também, tá? Eu gosto que sejam feitos comentários para que a gente possa expandir um pouco mais os nossos pensamentos, para ver o que que a gente pensa em relação à lei dominical, né? Não sei, para quem acompanhou e viu assim essa trajetória até aqui dos diferentes estudos que tivemos em relação à lei dominical, algumas posições assim bem diferenciadas de quando seria, quando não seria. Então, eu vou dar aqui assim, basicamente um resumo de estudos que já haviam sido dados pela Anciates, algumas coisas que foram mencionadas pela Anciateri, mas também tem um pouco da minha opinião de quando eu acho que foi ou não a lei dominical. Então, por isso eu encorajo vocês a participarem também, né? Porque pode ser que vocês não tenham o mesmo pensamento que eu, enxerguem a lei dominical de uma forma diferente também, seja o que tem acontecido internamente, externamente. Então, fiquem à vontade para participar. Eu quero começar basicamente por rever alguns marcos e alguns acontecimentos que a gente teve em marcos específicos. Eu não vou ser muito detalhada em relação aos marcos, mas vocês podem, assim, se eu deixar de fora alguma coisa que vocês acham que é relevante, mencionem, por favor. Mas o que eu quero fazer é basicamente ver como Deus tem nos guiado até essa lei dominical. Então, é uma frase que a gente sempre usa muito, né? Que a gente sempre diz que ao longo dos anos a gente olha para trás para saber como Deus nos tem guiado. E eu acho que para mim essa frase começou a fazer muito mais sentido agora, depois de voltar atrás, olhar para esses marcos, olhar para algumas linhas que a gente tem também. Então, na minha opinião, eu acho que a gente já sabe onde se encontra na linha de reforma em relação a essa lei dominical. Eu sou da opinião que a gente já passou essa lei dominical. Então, um pouco desse estudo é baseado nessa questão de já termos passado a lei dominical e agora olharmos um pouquinho para trás para ver o que aconteceu em cada um dos marcos ou em alguns marcos específicos e podemos fundamentar um pouquinho mais isso de por que já passou essa lei dominical, tá? Então, eu vou começar por fazer uma linha. Eu acho que fica muito mais fácil quando é visual. Eu vou fazer aqui, encerrar aqui. Se vocês quiserem comentar no chat, eu vou, inclusive, deixar o chat aqui aberto. E se vocês quiserem abrir o microfone, podem abrir, mas se quiserem falar no chat, eu também estou com o chat aberto aqui. Então, vamos lá.
compartilhar com vocês a minha tela. Olha isso aqui, os rascunhos. Então, vamos lá. Eu vou fazer a linha dos sacerdotes aqui, mas isso é basicamente assim. Quando essa apresentação, esse estudo, eu estou fazendo a revisão de um estudo que foi dado pela Anciates eu acho que foi em 2022. E quando ela deu esse estudo em 2022, o que ela estava fazendo basicamente era olhar para trás, né? Olhar para o ano de 2021. Então, eu vou fazer essa linha aqui. Ai, não, não quero essa cor. Espera aí. Quero que fique grande a linha. Vou ver aqui uma coisa. Não quero errar na hora de fazer a linha. Deixa mais espaço. Espera aqui essa, porque depois preciso fazer a outra. Então, essa é a linha dos sacerdotes, que começa em 1989. Depois a gente tem, vou colocar 2001, 2014, acho que um espaço. Depois 2019 e 2021, tá? Então, aqui é a linha dos sacerdotes. Mas o que eu quero fazer é começar por falar desse ano aqui de 2021. Quem é que lembra, assim, de eventos importantes que aconteceram no ano de 2021? Eu vou... Me digam coisas assim, não precisa ser numa ordem, não precisa ser numa sequência, mas coisas que vocês lembrem do ano de 2021 que tenham sido importantes, assim, que possam ter alguma relevância. O 6 de janeiro, boa. Que mais? Isso, a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro. Que mais aconteceu nesse ano de 2021? Também é janeiro 20, inauguração de Biden. Sim, 20 de janeiro, com o Biden tomando a presidência, a guerra na Ucrânia. Que mais? Coisas importantes que aconteceram nesse ano de 2021. Pandemia, sim. Eu acho que a guerra da Ucrânia foi em 2022 que começou, em fevereiro de 2022. Que Estados Unidos fuyeron de Foi. Afganistán. Pode, tá aberto o microfone. Deixa eu só verificar aqui esse volta. Falou a Carol, sim, a guerra começou em 2022, mas Ciates tem um estudo que fala sobre isso e ela coloca que começou, acho que foi em outubro de 2021, quando o presidente da Ucrânia, Zelensky, começou a... Eu não me lembro bem que foi, mas fez com que seja... Não fala condena, mas não sei se alguém lembra. Tinha alguém importante da Rússia que espalhava informações sobre a Rússia. Então, teve um assunto com essa pessoa que o presidente Zelensky começou a perseguir. Então, ela marca isso como começando a Perseguição na guerra, Ucrânia. a perseguição na Ucrânia, Uhum. 2021. E assim ela diz em abril, a primavera,
quando havia uma SQ, que quer dizer SQ? De susto? Quando Putin manda as tropas para na borda da fronteira, é isso. Então, uma das coisas foi enviar as tropas para a fronteira. O João também mencionou aqui uma grande movimentação militar na fronteira. Isso. Mais alguma coisa que tenha sido relevante nesse ano de 2021? A retirada das tropas de Afganistán. Isso, o Afeganistão também retirada das tropas. E acho que também a da Síria, acho que também foi em 2021, não? Acho que também poderíamos marcar aí. Mais alguma coisa que tenha sido relevante? Também setembro 1, O que aconteceu? quando tinha the Senate Bill número 8, essa bill proíbe the abortion. Proibição do aborto, uma das leis no Senado que proíbem o aborto. E qual foi a data? The bill was number 8 of the bill. Ok, lei número 8. Algo mais que a gente possa acrescentar esse ano de 2021? Então, esses, assim, os que eu mais lembro foi o 6 de janeiro, as retiradas das tropas, essa questão da Ucrânia, as incitações que levaram, que começaram aí já para essa guerra no ano seguinte, né? Já havendo assim algumas movimentações para que essa guerra se desse depois. Então, quando a gente olha para o ano de 2021, outras coisas importantes que aconteceram foi que a gente começou a ampliar também o nosso conhecimento em relação ao feminismo. A gente começou a olhar mais para políticas externas, e a gente começou a fazer mais paralelos do que estava acontecendo internamente com o que estava acontecendo externamente. E lembrem-se que 2021 foi um ano que, na linha dos 144 mil, também foi uma formalização. Então, é um ano bem significativo nesse aspecto. Só que quando nós começamos por falar de feminismo em 2021, nós já começamos a falar um pouquinho do colapso desse feminismo, onde, embora as mulheres dentro de uma sociedade, elas já haviam alcançado certas coisas, ainda a gente estava bem longe de atingir a igualdade, né? Então, a gente começa a falar mais sobre as divisões do feminismo, porque 2019, né, até se ampliou, começou a falar do feminismo e tal, mas só em 2021 a gente começa a entrar nas divisões específicas do feminismo, a gente começa a falar mais sobre as ondas do feminismo, as lutas em relação a essas ondas, por que o feminismo lutava, né? E disso a gente conseguiu tirar dois princípios bastante importantes para nós. Um era que o sexismo era a raiz mais profunda, mais antiga, a pior e a mais fundamental forma de discriminação. E qual foi a outra coisa, um outro princípio bem importante que a gente tirou dessas aulas de feminismo? De como isso nos afeta, quando a gente olha de forma externa e interna. Isso mesmo, Gi, foi que o pessoal é político. Então, quando a gente fala de 2021, a gente tem esses dois pontos que são bastante importantes para nós, além dos eventos que estavam acontecendo, tá? Então, o pessoal é político e o sexismo como a pior forma de discriminação e a mais antiga, né? A gente mencionou já o 6 de janeiro, né? Esse ataque ao Capitólio pelos seguidores de Trump, o que mostra já a influência de Trump sobre um certo grupo de pessoas. Outra coisa que a gente também falou em 2021
foi sobre o Rei do Norte, né? A gente começa a falar um pouquinho mais sobre a democracia, sobre essa queda da democracia, e junto com isso, a gente agrega os direitos das mulheres, ou vamos dizer, a questão de gênero, né? Depois a gente fala também mais sobre o Rei do Sul, a gente começa a ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento do Rei do Sul, onde a gente fala sobre as esferas de influência, e a gente começa a mencionar ainda mais esse conflito entre o Oriente e o Ocidente, e como isso traz esse ponto de ditadura, tá? Então, esses são pontos também muito importantes, porque vocês veem aqui os elementos da queda da democracia, novamente a menção de gênero, as esferas de influência, todo esse conflito entre o Oriente e o Ocidente, e esse elemento de ditadura que está por trás de tudo isso, tá? Só que toda essa informação que a gente começa a ver em 2021, ela já era informação que no ano anterior já havia sido aceito ou rejeitado. Não era informação, foi a informação que a gente ampliou, mas desde que já tinha sido dado a mensagem do clamor da meia-noite, a gente já conhecia esses elementos. 2021 foi só assim uma expansão dessa informação. E é informação que já havia sido ou rejeitada ou aceite por um certo grupo de pessoas dentro do movimento, tá? Então, se a gente olha para essa linha dos sacerdotes e a gente vai para 2021, a gente sabe que aqui foi o final da linha para nós. Então, quando essa aula foi dada, a gente basicamente estava aqui assim, né? Porque a gente já estava no ano de 2022, estávamos olhando para cá, para esses eventos que estavam acontecendo, e sabemos que aqui, nessa linha, isso é o nosso segundo advento. Se vocês não conseguirem ver bem, me falem que assim eu amplio um pouquinho mais. Então, aqui é o nosso segundo advento. E por que que 2021 foi um ano importante? Porque quando a gente vai para o segundo advento da linha dos 144.000, que eu vou desenhar daqui a pouco, a gente entende que esse segundo advento já é o ponto em que a gente aguarda a vinda de Jesus. Então, eu vou desenhar aqui a linha dos 144.000. Vou tentar deixar ela alinhada. Um pouquinho mais direitinha. Então, a gente tem o ano de 1989 também, esse tempo do fim. Vamos ter também 2021 aqui. Depois eu vou colocar aqui, eu vou alinhar já aqui, mas vou fazer um marco mais pequenininho aqui. E vou colocar aqui também um mais pequenininho. Pois acho que eu vou ficar um pouquinho sem espaço. Eu só fazer de outra forma, eu queria ter mais espaço, então eu vou apagar aqui embaixo. E na de cima eu tenho um pouquinho mais de marcos. 2014. Se vocês tiverem comentários para fazer, podem ir fazendo enquanto eu vou ajeitando aqui. 2019. Acho que assim vai ser mais fácil para alinhar. Então, a gente tem 2000. Vou apagar esses de cima também, que senão não consigo fazer. Vou colocar aqui o fechamento da porta. Quando a gente faz no quadro grande, parece que tem espaço para tudo. E depois, quando faz aqui, parece que não tem espaço para nada. Então, aqui o fechamento da porta, o segundo advento, a vinda de Jesus. Aqui
Vou colocar a lei dominical, mas vou apagar essa de baixo, porque depois não alinha. Não está certo. Então, vou colocar aqui o 2021. Pronto. E aqui, sim, eu posso colocar um marco menor, um pouquinho menor, e 2019 é o marco menor. Então, a linha de cima é a linha dos 144 mil. Por que, como eu estava dizendo, quando a gente olha na linha quando a gente pega nessa informação que está na linha dos sacerdotes, a gente sabe que ela é necessária para seguir na linha dos 144 mil. Por quê? Se eu pego no ano de 2021, aqui da linha dos sacerdotes, por exemplo, 2021 é onde acaba essa linha. Então, se eu tenho toda essa informação aqui em 2021 e a linha acaba, o que eu vou fazer com essa informação? Para que essa informação vai ser útil? Ela é útil precisamente porque ela vai dar continuidade na linha dos 144 mil. E quando a gente olha para a linha dos 144 mil e vê o que foi esse ano de 2021, que é aqui, a gente sabe que é uma formalização da mensagem. Por isso que essa informação, ela passa a ser tão importante. Então, a gente pega na informação que a gente tem aqui embaixo da linha do sacerdote de 2021, a gente transfere ela para cima, para a linha dos 144 mil, faz disso uma formalização, e são esses eventos que nos vão ajudar a ver o que a gente tem ou o que vai acontecer no próximo marco, que seria a grande lei dominical, e eu vou colocar aqui como sendo 2024, aceito as objeções, mas eu vou colocar aqui sendo 2024 e vou colocar aqui 2019, e aqui é o aumento de conhecimento. Então, em 2021, na linha do sacerdote, a gente não tinha muito o que fazer, além de entender esses eventos, porque a linha tinha terminado. E o nosso teste já tinha sido em 2019, perdão. Então, se o nosso teste já tinha sido em 2019, a gente pega nessa informação e dá continuidade na linha dos 144 mil. Então, isso é em relação a 2021. E eu alinhei essas linhas de reforma precisamente para que a gente possa ver como esses eventos de 2021 na linha dos sacerdotes nos preparam para receber a lei dominical da linha dos 144 mil, com essa formalização, tá? Então, a gente precisa dessa informação para entender a lei dominical da linha dos 144 mil. Existe essa importância de traçar e da gente entender cada evento. Porque, por exemplo, se eu falo do 6 de janeiro e eu chego à linha dos 144 mil e não acontece um evento semelhante a esse de 6 de janeiro novamente, eu preciso entender os elementos de 6 de janeiro para ver a que isso está associado, por exemplo, né? O que combinou esse evento e por que esse evento tem tanta relevância para nós? Porque, vamos dizer, a gente tem um 6 de janeiro, né, que vai ser agora, na próxima semana, e ninguém disse que vai haver que eu saiba, uma invasão ao Capitólio, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas muitas vezes a gente espera que aconteçam os mesmos eventos para a gente olhar para trás e dizer assim, olha, por causa disso, por causa desse evento preciso, é que a gente repete a história. Mas não é assim que acontece com todos os marcos. As informações, elas são semelhantes, mas elas não se dão de forma igual, de dispensação para dispensação, ou de marco para marco, de linha para linha, tá? Então, se a gente não entende exatamente esses detalhes, se a gente não entende o porquê que essas coisas elas se tornam um teste de gênero, se a gente não sabe o porquê que essa invasão, por exemplo, o que isso teria a ver com um teste de gênero, vai ser muito difícil a gente entender o contexto de uma lei dominical, saber quando vai ser essa lei dominical, porque a gente não vai conseguir identificar
os elementos necessários para entender uma lei dominical, tá? Então, as linhas de reforma, elas basicamente são uma demonstração daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente entende, dos eventos que a gente lê basicamente em Ellen White. É uma delineação, né, de eventos que a gente vê em Ellen White e a gente coloca isso nas linhas de reforma. Então, só quando a gente olha basicamente para aumento de conhecimento, quando a gente olha para a formalização em cada linha, é que a gente consegue entender como a gente vive esses acontecimentos, como esses acontecimentos se dão de forma diferente. Então, o que a gente tem? Por exemplo, se a gente fala desse período de tempo de 2001, aqui, por exemplo, de 2001 a 2014, a gente tem aqui o que a gente chama de chuva temporal. Então, a gente tem um preparo, de certa forma, com essa chuva temporal. E depois de 2014 a 2019, a gente tem o que a gente chama da chuva serôdia. E isso é o que nos prepara, é um crescimento que nos prepara para receber essas mensagens, tá? Então, eu estou indo de 2021 para trás, tá? Mas tem todo um propósito da gente olhar dessa forma. Se a gente vai para 2019 agora, quais são os eventos importantes de 2019? Quais são os elementos que a gente vê aí? O que aconteceu em 2019? Que foi de importância para nós? O que vocês acham? O que vocês lembram que aconteceu em 2019 que foi importante para nós? Primeiro foi em novembro de 9, o primeiro impeachment de Donald Trump. Então, o impeachment de Donald Trump foi um dos eventos importantes em 2019, sim. E mais? Eu sei que já passaram alguns anos desde então, mas é importante que a gente lembre e saiba o que aconteceu em cada marco. Abril 21, Zelensky won the elections, ganhou as eleições. Então, a Gay está dizendo que em 21 de abril de 2019, o Zelensky ganhou as eleições. Em relação a esse, eu não sei, não lembro qual foi o ano em que ele ganhou as eleições. Pode ser que seja. Então, se vocês confirmarem. Então, eu vou deixar aqui como foi o ano que ele ganhou as eleições. O Zelensky ganhou as eleições. O que mais aconteceu em 2019? Já mencionou o impeachment. A Gi mencionou o Brexit também. Pensaba que al acontecer un juicio político, también fue un momento que el Partido Republicano les decidieron, tomaron la decisión de colocarse en defensa de Trump, pase lo que pase. Sim, e esse é um ponto bom, porque quando a gente associa, por exemplo, isso ao impeachment, a gente vê que a imunidade que Trump já tem em relação a isso, como é que ele já estrutura tudo ao seu redor para que nenhum impeachment possa vir e afetá-lo, né? Obrigada pelo comentário, Mati, também. O João diz aqui que internamente a gente tem os estudos de Atos 27, sim, também foi um ponto muito importante para nós. O que mais a gente tem em relação a 2019? Trump sai do Acordo de Paris sobre o clima, então, a mudança climática. Outro ponto que elas passam a entender um pouco melhor. Então, a gente tem esses pontos, assim, em relação a 2019. Eu acho que a gente tem mais coisas, certamente, né?
Então, eu vou deixar de tarefa de casa a gente procurar mais pontos relevantes em relação a 2019 ou voltar para trás. Eu não quero entrar em todos os detalhes sobre isso, mas a gente diz que a lei dominical ela se centra nessa questão de gênero, de igualdade, essa questão de feminismo, né? Embora depois a gente tenha ampliado um pouco mais o nosso conhecimento em relação ao feminismo. Quando a gente fala de 2019, né? E a gente vê na linha dos 144 mil, a gente sabe que isso é um aumento de conhecimento, né? E aqui a mensagem do feminismo também ela já tinha sido ou aceita ou rejeitada no ano anterior, né? Então, com isso, também a gente consegue ver que o adventismo, né? Nós, nesse caso, estávamos completamente despreparados para essa crise final, né? Para chegar ao final dessa linha. Então, o que que a gente faz? A gente começou, ou a gente recorre a esse modelo, essa linha do Éden ao Éden, para mostrar como funciona essa questão de igualdade. Então, um outro elemento importante do ano 2019 foi a gente pegar nesse modelo da linha do Éden ao Éden e a gente começar a mostrar como funciona essa questão de igualdade para nós, tá? Então, eu não detalhei mais pontos, mas para mim um dos pontos bem importantes aí, além do impeachment e de como Trump começou a preparar tudo ao seu redor, começou a influenciar toda uma mentalidade nas pessoas, a gente tem esse modelo para nós, do Éden ao Éden, para a gente começar a entender um pouquinho mais como funciona essa questão de igualdade. Quando a gente vai para 2018, o que é importante em relação a 2018? Quem lembra? 2018 foi a mensagem do clamor da meia-noite. Foi quando a Ancia Tessa, ela nos apresenta essa mensagem do clamor da meia-noite. Essa mensagem é baseada em quê? Duas correntes de informação. Então, essa mensagem do clamor da meia-noite, a gente baseia ela em duas correntes de informação, essas correntes externas de informação. Eu sei que muitas vezes a gente diz ou associa, o clamor da meia-noite é o feminismo radical e tal. Mas quando a gente menciona 2018, a mensagem do clamor da meia-noite, ela é vista como as duas correntes de informação, tá? E são essas duas correntes de informação que estavam preparando as pessoas para aceitar ou não a lei dominical, tá? Temos, a Gisele diz, a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica não foi em 2018. Assim, a gente pode ver elementos, mas o ano em que a gente marca como a Cambridge Analytica não foi 2018. As coisas que aconteceram lá em dezembro 19, quando Trump tira as tropas da Síria e Afeganistão. 2018. 18, assim. Eu acho que a retirada das tropas foi no ano depois, não 2018. Sei. Retirada das tropas foi no ano. Não sei se alguém lembra de algum elemento de 2018 em relação a tropas, mas eu lembro com as retiradas das tropas, e a gente já mencionou aqui, para frente, não em 2018. 2021, tirar. Foi o que a gente mencionou, 2021 a gente tinha mencionado a retirada das tropas. O que mais a gente tem? Então, a gente já tinha passado por esse processo de arar, a gente já tinha passado por esse processo das chuvas, né? A gente tinha essa mensagem do clamor da meia-noite e a gente identifica essa luz da mensagem do clamor da meia-noite como sendo a luz que brilha e nos ilumina o caminho até o segundo advento. E se a gente caminha na luz do clamor da meia-noite até ao segundo advento, quando a gente considera a lei dominical, a gente deveria lembrar que a gente
caminha nos eventos de 2014 até o segundo advento. Mas daqui a pouco eu falo um pouco, eu vou falar mais de 2014. Então, dentro desse período, de 2018 até 2021, o que a gente tem são linhas sendo desenvolvidas. Uma das linhas, o João já mencionou. Então, aqui, nesse período, a gente tem linhas, assim, sendo desenvolvidas. Uma delas foi a linha de Atos 27. A gente tem Atos 27 como uma das linhas que foram desenvolvidas nesse período. Que outras linhas foram desenvolvidas ou foram tragas para nós nesse período aqui que podem ser importantes também e determinantes para a lei dominical? O que vocês lembram? Éden a Éden. O Éden ao Éden, sim. Já ¿Puedes repetir la mencionei. pregunta? Por favor. Dentro do período de tempo de 2018 a 2021, a gente tem outras linhas de reforma que estão sendo dadas para nós, né? A Anciatesse estava dando outras linhas. Uma delas que foi mencionada, que é importante para nós, é a linha de Atos 27. Que outras linhas são importantes para nós e que também determinam, de certa forma, a lei dominical? Eu acho que una de las cosas que tenía que acontecer entre Rafia hasta el decreto dominical era la característica de esta unión que forma Babilonia. O sea, el protestantismo apóstata, el falso profeta, a bestia y el dragón. Y ahí aparece la línea la falsificación Hum? y también, bueno, información sobre el protestantismo en toda la línea. Eso pensé. Sim. Que mais? A linha das guerras mundiais. As guerras mundiais. Eu não sei se eu vou colocar aqui como linha da falsificação. Vou colocar contrafação. Não sei se necessariamente é a linha contrafação, mas é um dos elementos que a gente tem também. As guerras. Ainda tem. Fátima. Fátima, posso colocar aqui como a contrafação. Vou colocar aqui em cima. Fátima. Que mais? Pirro, isso. Será outra que eu estava lembrando aqui. Pirro. Então, essas são algumas das coisas que, assim, que eu lembro mais de linhas que foi dado também. Então, a gente tem, dentro desse período, Atos 27, a gente tem Pirro, a gente tem as guerras mundiais, a contrafação, né, sendo mais detalhado para nós também. E essa informação do aumento de conhecimento e da formalização para a lei dominical na linha dos 144.000, tá? Então, se a gente passa toda essa informação... Então, se a gente passa toda essa informação que a gente tem aqui dentro desse período de tempo para cima, para a linha dos 144.000, a gente vai ver por que isso é tão importante, tá? Então, a gente não poderia, por exemplo, ter uma linha desde, sei lá, 1798 até ao nosso tempo, né? Porque existem vários elementos numa história, mas nem todos os acontecimentos que a gente tem desde esse período de 1798 até os dias de hoje, nem todos os elementos seriam de relevância para nós. Então, por isso que a gente tem também essas várias linhas de reforma, a gente tem as fractais, e são essas as linhas que nos ajudam basicamente a traçar os pontos que são mais relevantes para nós nessas linhas de reforma. Então, na linha de reforma dos sacerdotes, por exemplo, a gente foca em 2 pontos bastante importantes, que é o ano de 2014, que eu vou falar um pouquinho mais sobre, e 2018, que
foi aqui, eu vou colocar aqui pequenininho. Então, esses são 2 anos bastante importantes para nós. Eu quero ler rapidamente um texto do Espírito de Profecia, e é um texto bem conhecido. Eu vou copiar aqui e colocar no chat. E que é por isso que o ano de 2018 se trata de um ano tão importante também para nós. E diz o seguinte: enquanto orava no altar da família, o Espírito Santo caiu sobre mim, e eu parecia estar subindo cada vez mais alto, muito acima do mundo escuro. Virei-me para procurar as pessoas do advento no mundo, mas não consegui encontrá-las. Quando uma voz me disse: olhe novamente e um pouco mais alto. Ao ouvir isso, levantei os olhos e vi um caminho reto e estreito, erguido bem acima do mundo. Nesse caminho, o povo do advento estava viajando para a cidade, que ficava na extremidade mais distante do caminho. Eles tinham uma luz brilhante atrás deles, na primeira extremidade do caminho, que um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Então, aqui, quando menciona clamor da meia-noite, esse clamor da meia-noite é 2018, na linha dos sacerdotes, e essa é a luz que vai conosco até ao segundo advento. Mas na linha dos 144.000, a gente não marca necessariamente, a gente não vê tão claramente esse marco de 2018. Poderia colocá-lo aqui, assim, bem pequenininho na linha, mas a gente não vê com tanta evidência esse marco de 2018 na linha dos 144.000, mas a gente sabe que esse marco existe e que a gente o determina como sendo um clamor da meia-noite. Se a gente continuasse a ler o restante desse capítulo, a gente ia ver que a gente tem 3 grupos de pessoas. Os que quando vem essa luz do clamor da meia-noite, aceitam essa luz, os que rejeitam essa luz e os que aceitam, mas que não sabem apreciar essa luz, ou que não apreciam, né? A luz está aí, as pessoas dizem que aceitam, mas não fazem nada com essa luz, nem se preocupam em entender o que é essa luz ou não, tá? Então, na linha dos sacerdotes, 2018 a 2021, foi precisamente esse período de tempo onde a Anciatés, ela usa esse tempo para ensinar a essas pessoas que aceitam, mas que não apreciam, e também as pessoas que não aceitam, né? Então, aquelas que aceitam e entendem o porquê que aceitam, né, são cientes da relevância de 2018. Mas o restante, que a Anciatés continua ampliando, é mais para aqueles que não aceitam, ou então para aqueles que aceitam, mas que não apreciavam essa luz. Porque só entender essa mensagem, ela não é o suficiente, né? Então, eu não sei se vocês lembram, da Anciatés mencionando uma vez que existem, ou uma forma que ela descrevia era, o que ela visualizava era, por exemplo, 4 leis dominicais que são sucessivas dentro desse período abrangente da grande lei dominical. Ou seja, seria algo mais ou menos assim. Por que que eu digo 4 leis dominicais? Porque a gente teve 2014, uma lei dominical, a gente marca 2019 como outra lei dominical, depois a gente tem 2021 como uma outra lei dominical e a grande lei dominical. E o que são essas? Quando a gente olha para a linha, por exemplo, dos levitas, a gente olha para a linha dos sacerdotes, a gente olha para a linha dos netineus e dos 144.000, essas são as grandes leis dominicais que a gente tem.
quando essas leis dominicais elas estão acontecendo, são períodos de grande intensidade para nós, né? Então, a gente tem, por exemplo, um pouquinho de intensidade aqui, depois um pouco... Eu vou mudar a cor. Então, a gente tem aqui um pouquinho dessa intensidade, chega aqui e começa a aumentar a intensidade, e quando a gente está nesse período de tempo aqui, essa intensidade ainda se aumenta mais para nós, tá? Então, quando a gente fala na linha dos 144 mil, nesse período de tempo de 2021, a lei dominical é onde a gente tem a nossa intensidade mais crescente. É quando a gente termina a nossa linha dos sacerdotes, a gente pega em toda essa informação que a gente tem e coloca ela na linha dos 144 mil para a gente entender essa grande lei dominical que iria acontecer para nós, né? Então, quando a gente fala de 2014, ela é essencial para que a gente possa entender essa grande lei dominical. Então, esse período de tempo aqui, eu diria que 2014 é o que mais importância teria, ou é um dos anos mais importantes, com acontecimentos bastante importantes, para a gente entender essa grande lei dominical aqui, tá? Então, se a gente colocar de forma mais simples, a gente pode dizer o seguinte, que de 1989 até 2014, o que a gente tem que fazer durante esse período de tempo? Aqui a gente recebe travou aqui para mim. Só um minuto. Então, basicamente, esse é o período onde a gente recebe e a gente aceita a metodologia. Depois, no período de 2014 a 2024, o que a gente tem que fazer nesse período aqui? A gente tem que entender os eventos, mas também aceitar esse conteúdo. A gente não pode deixar de aceitar o conteúdo desses eventos, tá? Então, eu disse que ia mencionar 2014 como um ano também bastante relevante, já mencionamos outros marcos importantes, mas vamos voltar lá para 2014. Eu vou descer aqui novamente para a nossa linha. Vamos agora falar desse 2014, que teve bastantes eventos e que estão diretamente conectados ao governo dos Estados Unidos. Quais foram esses eventos que aconteceram e que são relevantes de 2014? A pura do Partido Republicano. A expurgação do Partido Republicano, sim, esse foi bastante importante e eu quero detalhar esse também. O que significa... É purgação que se diz ou expurgação? Eu digo sempre expurgação, agora estou confusa. Mas é essa limpeza que é feita dentro do Partido Republicano, onde os moderados foram banidos, sim. E Mitch McConnell também, ele bloquear o judiciário, os appointments judiciário. A gente tem a Gayle diz, temos o Mitch McConnell, onde ele começa a bloquear essas nomeações judiciais. Que mais é importante nesse ano de 2014? O Alfredo diz a invasão da Ucrânia, certo? Burwell versus Hobby Lobby, birth control e religious freedom. O Hobby Lobby
toda essa questão contra os contraceptivos, a liberdade religiosa. Temos assim, a Gi também mencionou aqui o Hobby Lobby, McGill, Alex, a invasão na Ucrânia, o Gamergate, que a Bárbara e a Gi também mencionaram, a Renilde, né? Que é toda uma campanha de assédio online. É também um ano em que a gente começa a entender mudanças climáticas, né? Gi, tem uma outra coisa que você tinha mencionado anteriormente. Temos o Modi na Índia, o Erdogan. O Erdogan é da Turquia, né? Isso. Mudança climática. Gi, não sei se você vai lembrar do que você tinha mencionado um marco importante para um ano em que não era. Esse também é um marco que é relevante agora para 2014. O genocídio dos Uigur, a Cambridge Analytica, isso mesmo. Outra coisa que a gente teve também, a Rússia se aliando à China. Que mais? O que a gente poderia lembrar mais? Eu sei que quando a Ciates estava dando essa aula, estava falando um pouquinho mais sobre os eventos desse ano, ela deu uma lista enorme de eventos, de coisas que estavam acontecendo. Mas só mencionamos alguns mais importantes. Ela dá uma lista enorme, mas existem uns específicos que seriam mais relevantes naquele ano e que hoje, para nós, teriam um significado maior para a gente entender um pouquinho melhor o 2024, né? Temos também a Síria, né? Ali a guerra na Síria. Então, esses são alguns dos eventos que são conectados basicamente ao Estado ou ao governo dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, se eu disser assim, Cambridge Analytica, e eu penso no teste da lei dominical como sendo a igualdade, o que, por exemplo, a Cambridge Analytica tem que ver com o teste que está associado à igualdade? Por que isso é relevante? Porque eu estou dizendo, por exemplo, voltando um pouquinho atrás, para tentar definir melhor a pergunta. A gente está falando do ano 2014, e eu disse aqui embaixo que esse ano aqui de 2014, ele é bastante importante para a gente entender melhor essa lei dominical grande aqui, vamos dizer. E eu vou colocar aqui como 2024, mas se houver objeções, tudo bem. Mas eu vou dizer que esses eventos de 2014 são relevantes para a gente entender esse ano de 2024. Mas um dos eventos que aconteceu em 2014 foi precisamente essa questão da Cambridge Analytica. E quando eu penso nessa lei dominical grande aqui de 2024, por que a Cambridge Analytica seria tão relevante? Principalmente se a gente diz que o teste é em relação a gênero. O que a Cambridge Analytica tem que ver com gênero, por exemplo? Alguém consegue me responder isso? Pode falar, Gabriel. Gabi, é uma pergunta interessante. Eu vou tentar. O que me vem à mente é que o que Cambridge Analytica fez, basicamente, foi traçar e analisar perfis, né, nas redes sociais e usar elas para fins de voto, né, e influenciar opiniões, né, antes de eleições. Eu diria assim, de forma bem resumida, né? O que eu creio é que o que a gente enxerga hoje, né, é que como se fosse tudo isso, só que 10 vezes pior, né? Hoje a gente tem ferramentas mais sofisticadas, né? Inteligência artificial, tem os bots, assim, tá difícil de você filtrar e ver até que
medida, né, está sendo tomada uma influência externa no contexto sociopolítico. Então, eu entendo que toda esse comércio da Cambridge Analytica é basicamente como um espelho, não? Uma camada de eco da sociedade, né? Que é profundamente sexista e patriarcal, né? Então, se a gente hoje tem que lidar com um movimento incel, red pill e etc., não? É porque tudo isso está sendo reforçado através de algoritmos, redes sociais, etc. Essa seria a minha tentativa de fazer um link. Uma boa tentativa, eu diria, e também a Gi mencionou, a Cambridge mostrou como manipular a opinião das pessoas nas redes sociais e usar para fins políticos. Isso ensinou Trump como abalar a democracia. Então, exatamente isso, né? Se tivessem, por exemplo, se tivessem me falado assim, há uns anos atrás, por exemplo, quando eu pensava na Cambridge Analytica e a gente começou a falar mais sobre isso, eu não conseguia de jeito nenhum associar isso a gênero, a feminismo. E então, para mim foi muito importante agora voltar atrás, precisamente para poder ver um pouco mais desses elementos, né? Deixa eu só ver aqui. A Alexia disse manipulação de dados, isso. Então, o que que eles fazem? Eles recolhem todos esses dados, todas essas informações, como o Gabriel mencionou, né? São informações privadas de pessoas e eles interferem nas eleições. Então, tem aí já esse elemento de eleições. Outra coisa que eles fazem, e qual é o objetivo deles? Quando a gente lê as reportagens, os artigos nos jornais, uma das coisas que eles admitem que o objetivo que eles tinham com isso era mexer nas emoções das pessoas, né? Então, já era toda uma estratégia para começar a mexer nas emoções das pessoas, né? Porque o que que eles dizem? Que quando eles traficam essa informação, os dois elementos mais importantes para eles dessa ação humana é acabar com a esperança das pessoas e trazer esses medos, né? Então, eles dizem o seguinte: não vale a pena combater uma campanha política com fatos, porque é tudo sobre emoção. Então, eles começam já, através da informação, né? Através de uma corrente de informação falsa, eles começam já a interferir em todo esse lado emotivo das pessoas, é estruturar um pensamento das pessoas para que isso traga mais benefícios no futuro. Então, é uma forma, basicamente, de abrir caminho para mentiras, usando a informação, né? E usando, como eu já disse, a mensagem do clamor da meia-noite, por exemplo, a gente, quando fala de 2018, aprende que é precisamente essas duas correntes de informação. A Cambridge Analytica já nos coloca de um lado, onde com essa mensagem do clamor da meia-noite, essas duas correntes de informação, a gente já tem que saber como vai se posicionar. Isso já nos ajuda a ver como futuramente a gente tem que se posicionar. E, no fundo, o que que isso faz? Quando a gente fala de mexer nas emoções das pessoas através de medo, isso já prepara alguém para um tipo de reinado como um ditador. A pessoa que vai assumir essa presidência ou vai assumir esse reinado já tem esse tipo de comportamento, já tem esses elementos que tem um ditador. E quando a gente fala de igualdade, ou a gente ou de desigualdade nesse caso, e como isso está associado a gênero, a gente vê que é tudo associado a um abuso de poder, a um abuso de autoridade, de uma manipulação. E isso são as características do patriarcado. Então, por exemplo, quando eu pego num elemento como a Cambridge Analytica, que acontece em 2014, e eu trago isso para dentro de 2024, o que eu vejo quando a gente pensa, por exemplo, eleições em 2024, ninguém veio e falou assim, a gente tem aí a Cambridge Analytica novamente, eles foram e
e forjaram dados aqui e ali. Não, mas a gente consegue ver toda essa estrutura de abuso de poder, de autoridade, a informação, como ela manipula as pessoas e as levou a votar no mesmo presidente que haviam votado anos atrás, tá? Então, esse é um ponto-chave. Quando a gente entende essas características, isso passa a ser um ponto-chave para nós, passa a ser a nossa base. Então, deve ser lembrado pelos eventos que contém. E outros dois pontos que são importantes em relação a isso é que, e que eu resumiria, a forma que eu iria resumir, por exemplo, esse ano de 2014, são essas leis que são baseadas em gênero, são leis dominicais, mas também é o início ao ataque dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ. Além de ser o tempo do fim dos NetNews, né? Então, é uma lei dominical para nós, né? A gente tem todos esses eventos acontecendo, onde a gente vê um ataque aos direitos das mulheres, LGBT, através de um patriarcado, um abuso de autoridade e poder, mas também é o tempo do fim dos NetNews, né? O tempo do fim para o mundo, vamos dizer. E é precisamente nesse marco que o mundo deveria começar a acordar para ver a crise, onde eles deveriam ter começado a ver, a partir desse marco, uma queda na democracia, né? Então, falando de outro ponto importante que vocês mencionaram, de 2014, que foi a purgação do Partido Republicano, né? Onde eles começam a fazer essa limpeza ao partido. Eles começam a se livrar de pessoas, né? Como a Gi mencionou também, que tem esse pensamento moderado dentro do partido, para abrirem caminho, para abrirem as portas para certas ideologias que eles têm, né? Para abrirem portas às teorias de conspiração e para que fique dentro do partido apenas as pessoas que iriam fazer tudo o que eles mandassem, pessoas que não iriam interferir nas leis que eles colocam, nas decisões que eles tomam, né? E um dos maiores impactos com isso foi que uma vez que eles conseguiram isso, Trump, ele pôde começar a estabelecer ainda mais o seu poder. Ele começou a preparar desde então o seu trono, né? O seu reinado. Quando a gente vai lá para a Convenção Nacional Republicana, isso se importante, porque a gente diz aí que foi o momento, o auge onde o Trump foi coroado, né? Mas se a gente olha para os marcos anteriores, se a gente olha para um ano como 2014, se a gente olha depois mais para frente no ano do impeachment, de marco para marco, de ano para ano, nesses anos que são mais importantes e relevantes para nós, nesses eventos, o Trump, por exemplo, consegue se livrar do impeachment. Anos depois, ele consegue se livrar de 34 casos de delito de crime. Consegue se livrar de um 6 de janeiro. Então, embora com todos esses elementos, a gente pensa assim, nossa, agora vai ser o fim do Trump, né? Como é que uma pessoa tem 34 casos e não vai ser julgado por esses crimes, né? O que a gente esperava ver? Que o Trump fosse julgado por todos esses crimes. Mas, novamente, tal como aconteceu lá no impeachment, Trump já tinha toda uma influência, tinha todo um partido ao seu dispor, a seu favor. Então, a história se repete novamente. Não da mesma forma do impeachment, mas agora ele sendo imune a esses 34 casos de crime, por exemplo, né? Então, o que Deus tem feito conosco ao longo de todo esse tempo? É erguer a gente como o seu povo, né? As melhores pessoas que ele conseguiu escolher, porque eu poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, né? Mas escolheu a gente. Então, ele ergue a gente durante todo esse período de tempo, de 2014 até 2021, né? Todo esse período de tempo aí, precisamente para nos explicar tudo que a gente precisava saber para nos preparar para essa grande lei dominical, para essa grande lei dominical aqui.
da linha dos 144 mil, tá? Então, toda essa informação que nos é dada é para nos preparar para esse ano aqui. Então, quando a gente pensa em todo o caminho traçado até aqui pelos republicanos, por exemplo, a forma como eles foram preparando o lugar para Trump, a gente consegue ver melhor a queda da democracia através desses eventos e por que que gênero estaria ligado a isso, né? Então, mesmo que às vezes a gente não consiga ver diretamente essas questões de gênero, por exemplo, na economia, quando a gente fala de imigração, às vezes quando a gente fala de saúde, embora às vezes a gente não consiga associar certas coisas ligadas a gênero, o que a gente tem que lembrar é que existem elementos de controle e abuso. E quando a gente fala de controle e abuso, isso está ligado ao patriarcado, está envolto dentro do patriarcado. Quando a gente pensa no Gamergate, por exemplo, né, é a mesma coisa. Se a gente pesquisa em 2024 e pensa em Gamergate em 2024, talvez a gente não consiga encontrar nada tão específico em relação a isso. Mas se a gente pensa nos princípios que está por trás do Gamergate, né, o que está associado a isso, então a gente pode linkar isso com eventos que aconteceram em 2024. Até aqui, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Só voltar aqui um pouquinho nos comentários. Onde a Renide diz, a Cambridge ajudou e impulsionou a ascensão dos governos autocráticos, exatamente, não só nos Estados Unidos, a gente vê isso também no Brasil, e eu diria que em outros países do mundo, né, a gente começa a ver isso também, porque cada vez mais a gente tem essa influência da extrema-direita, né? A gente mencionou imigração também, e o Gabriel diz, as pessoas são alimentadas exatamente com aquilo que querem ouvir e o que confirma suas suspeitas, os seus preconceitos e seus medos, exatamente. A violação da mente das pessoas, a manipulação, exatamente, é algo que acontece conosco também, porque nós também já temos as nossas ideias pré-concebidas, né? Então, não é só com essas pessoas. Então, seguindo aqui, só para a gente começar a terminar, por exemplo, quando a gente pensa agora, falando um pouquinho mais de 2024, quando a gente pensa, por exemplo, na Convenção Nacional Republicana, os tópicos auges dessa convenção republicana aí não foi gênero, eles não mencionaram gênero aí, não falaram do que, assim, especificamente, eu acho, coisas que eles, eu vou fazer isso com as mulheres, vou proibir isso e aquilo e tal, né? Mais tarde, sim, a gente vê algumas falas onde Trump já vem, já fala contra as pessoas trans, pessoas do grupo LGBT e tal, né? Mas o tópico principal que foi discutido ali foi mais a economia e a imigração. Só que numa das declarações de Trump, ele diz o seguinte: eu estou concorrendo a presidente para toda a América, não metade da América. Quando a gente ouve isso, alguém falar assim, eu estou concorrendo à presidência para toda a América, eu não quero metade da América, eu quero ela toda. Isso já é uma expressão de tomada de poder e controle, que são novamente esses elementos do patriarcado, né? Então, a questão de gênero, ela está envolta dentro dessa questão da democracia, dentro dessa queda da democracia por causa desse abuso de poder e esse abuso de controle. Então, embora a gente veja assim, as mulheres, elas, por exemplo, Trump, ele nomeou várias mulheres, né, agora, para estarem associadas a ele na próxima presidência. Então, embora a gente pense assim, a gente parte do partido de Trump tem mulheres, ninguém proibiu as mulheres de trabalhar, né? Eles não falaram, a gente vai proibir as mulheres de trabalhar, vão ficar em casa e tal. Não, não tem isso, né? Embora as mulheres já tenham conquistado algumas coisas dentro da sociedade, o ponto aqui é o poder e o controle. Essa é a maior preocupação. Então, vocês sempre vão ver, eu acho que até o final, até esse segundo advento, a gente sempre vai ver mulheres trabalhando e tal, só que sempre embaixo de um poder, de um controle. Então, desde que
a preocupação que eles têm é ficarem sempre acima, manter sempre esses elementos de patriarcado. Então, como a gente vê isso, às vezes é difícil a gente ver, porque a gente diz, mas ninguém proibiu as mulheres de trabalhar. Tá, mas elas não recebem o mesmo salário. Elas estão dentro do Partido Republicano, mas elas não tomam a decisão. Quem vai tomar a decisão por elas vão ser outros homens, sabe? Então, a gente sempre vai ver as mulheres aí, mas a gente também sempre vai ver restrições sendo colocadas com essa queda de democracia que vai interferir em toda uma questão de gênero. Mati, você tinha levantado a mão? Você quer fazer algum comentário? Sí, yo vi la Convención Nacional Republicana del 18 de julio, la vi completa, y me llamó la atención que cuando porque lo que había acontecido a pocos días fue un intento de magnicidio. Entonces, cuando la gente falaba, las personas que están ahí falaban, que fueron, no sé, como 40 personas, la imagen que tenían de Eli era una imagen mesiánica. O sea, literalmente no votaron a un candidato presidencial. Ellos votaron a una persona que fue salvada por la providencia. Ellos veían a una persona que cuando se levantó de ese intento de asesinato, Eli fue una transformación que hizo, que él fez. Entonces, es muy interesante porque ellos se consideran un movimiento profético, que está en un momento histórico, que tiene una misión de Dios para cumplir, y Eli es un hombre escolhido de Dios. Entonces, falaban, Eli deu la vida por nos, porque literalmente lo intentaron matar, nos tenemos que dar la vida por Eli, para que Eli tenga o acceso a libertad y de poder hacer lo que él quisiera, porque él es un hombre escolhido por Dios. Entonces, Sim. ellos escogen a una persona que es un estuprador, que es un delincuente, que es un hombre traidor en todos los sentidos de la vida, racista, un ser humano horrible, y no solo lo escogen como presidente, lo escogen como prácticamente su mesías. Entonces, es todo lo que él representa, representa la caída completa de la Terra Gloriosa. Só isso. Exatamente. Obrigado, Márcio, pelo comentário. Então, quando eu falo, por exemplo, em todo esse preparo para colocarem Trump na presidência, realmente como eleger um deus, um rei, né? Se a gente volta não só atrás para esses marcos, mas na história em si, né? Como reis e governantes eram elegidos, era da mesma forma, né? Ele era um deus, né? Então, o que eles fizeram nessa convenção, basicamente, foi colocar o deus deles, né? Esse touro Apis, nesse trono aí, né? Foi coroar precisamente esse touro Apis, né? Nessa convenção. Eu quero ler só um trechinho aqui de um artigo da Washington Post que diz o seguinte, em relação à convenção. Quando o Sr. Trump ganhou a sua primeira nomeação em 2016, muitos republicanos ficaram incomodados. Então, vejam, né? Lá atrás, em 2016, eles tinham ficado incomodados. Por quê? Com sua chegada e sua abordagem, ele dizia o seguinte, só eu posso resolver isso. Então, ele já veio com toda essa arrogância lá em 2016, né? Dizendo, eu que vou resolver, eu que vou fazer com que a América seja grande de novo. Então, no início, quando Trump vem com todo esse discurso, alguns dos republicanos, eles se incomodaram. E depois diz o seguinte, 8 anos depois, essas vozes discordantes, elas desapareceram, foram derrotadas ou convertidas. A convenção foi uma celebração quase ininterrupta do Sr. Trump e do trumpismo. Então, quando eu li isso, esse trecho da Washington Post em relação à convenção, eu fiquei assim, uau, realmente, quando a gente pensa em todas as escolhas que Trump fez, né, para as pessoas que ele resolveu colocar nos lugares do Senado, né, a gente vê que a maioria das pessoas que estão aí nem sequer tem as mesmas ideias de Trump. Mas o que é que acontece? Muitos, por exemplo, a grande maioria aí é libertária, né, mas muitos, por exemplo, como o J.D. Vance, né, o braço direito de Trump, eles, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eles mudam as suas
ideologias e eles se associam a Trump. É feito um trabalho, essa lavagem cerebral tão grande que eles passam a deixar as suas próprias ideologias para passar a seguir as ideologias de Trump, né? E ao longo dos anos, o que que eles fazem? Eles fazem com que, se você não concorda, eles fazem com que você desapareça, eles vão te derrotar, ou então vão fazer com que você se converta, né? Que foi o caso de J.D. Vance. Então, quando a gente fala de fazer essa expurgação do Partido Republicano em 2014, né? Isso já abriu caminho para esse 2024, para que essa convenção de 2024 fosse um sucesso. Então, quando a gente fala do Hobby Lobby, a gente fala do Gamergate, da purgação do partido, a gente fala desses ilanos que são colocados na Suprema Corte, decisões que a Suprema Corte toma. Quando isso se manifesta, quando essas instituições elas não são mais restritas, né? Quando todos esses movimentos que a gente mencionou, eles não são mais restritos, isso leva à falha do feminismo para nós, né? Então, isso leva a uma queda das instituições, quer seja do Estado ou quer seja da igreja. Quer a gente queira ver isso como a queda dos Estados Unidos e do Adventismo, né? Só que para entender tudo isso, a gente precisa voltar atrás, a gente precisa olhar para os estudos passados, porque é a única forma da gente entender tudo que está acontecendo agora, tanto politicamente como internamente para nós, né? Então, é através dessa luz do clamor da meia-noite, né? Essa luz que nos foi dada em 2018, é isso que nos ilumina até esse segundo advento. E depois, por exemplo, quando a gente pensa no seguinte, os abolicionistas, por exemplo, de hoje em dia, vamos dizer, a esquerda, né, quando a gente vê e diz que eles falham e que a lei dominical ela tem sucesso, não é porque aqueles que se opõem aos direitos das mulheres hoje são mais fortes do que eram no Sul, na história milerita, mas é porque há pouca oposição a essas pessoas, né? E Ellen White, ela diz que a gente precisa entender essa marca da besta, mas a gente precisa entender as características dessa besta, né? Tia Rê, você tem uma levantada? Sim, Gabi, só para fazer um comentário. Quando você falou do J.D. Vance, que é o Uhum. vice-presidente, né, dos Estados Unidos hoje, eu não diria que há uma lavagem cerebral. Eu diria que já seria um trumpismo 2.5. Por quê? Porque ele também tem os planos dele, assim como teve Mitch McConnell lá atrás, quando ele começou, quando ele percebeu o que era possível ser feito, porque ele observou do Partido Democrata. E Uhum. dali ele entendeu que ele poderia fazer muito mais. Assim também como o Bannon percebeu o que era possível de ser feito e Gamergate cresceu e se tornou muito mais. J.D. Vance também, através dos estudos que a anciã Terry passou na Campal, a gente percebe que ele também tem planos. Então, não acho que houve uma lavagem cerebral. Ele está se ajustando para chegar aonde ele deseja. Você quer chegar? Obrigada pelo comentário. Então, tal como... Gabriel, pode falar. Não tinha visto a mão. Oi, Gabi. J.D. Vance daqui a 2 semanas, não? Por enquanto ainda não é vice. Mas o que eu queria dizer sobre a questão da igualdade, né, de gênero, né, uma coisa que eu achei interessante, eu estava lendo um artigo e para a gente ver o quanto isso não está na agenda nem da direita nem dos democratas, não? Isso talvez seja tema para um estudo separado, mas a gente sabe que a igualdade de gênero não está codificada na Constituição americana, não?
existem diversas leis que garantem, né, de certa forma, a igualdade e tal, e proíbem a discriminação, mas não é parte da Constituição. Né? Isso é bastante grave, né, se a gente pensar. Agora, há muito tempo, existem esforços para agregar isso através de emenda, não? Só que esses esforços não estão ganhando impulso, não? O que eu li nesse artigo é que realmente está tudo pronto. Né? A única coisa que falta é a pessoa arquivista, né, lá do Congresso, acho que do Congresso, né, passar essa emenda e pronto, porque já tem todos os pré-requisitos para isso se tornar uma emenda da Constituição. Só que não vai em frente porque há algumas objeções legais, etc. Não? Só que poderia já ter passado, mas o governo atual não levou isso como um ponto importante, né? E para nós que observam isso por fora, me parece muito assim absurdo. Como assim que eles não se importam, né, com a igualdade? Mas de fato não está na pauta deles, simples assim, não? Só isso que está na. Obrigada, Gabriel. Eu acho assim, não está, quando eu vejo assim, não está na pauta, e eu acho que, não sei, eu sinto e eu vejo como se é uma luta incansável da nossa parte e que a gente nunca vai obter isso, né? A gente nunca vai conseguir direitos para mulheres, o racismo, a desigualdade de gênero, né? Toda essa questão dos direitos humanos, eu acho que isso é uma luta é uma luta constante, mas que a gente nunca vai chegar a atingir aqui nessa terra, infelizmente, né? Sim, Gayle. Olha, como tu estás a dizer, É melhor falar aqui por causa do microfone. e como tu estás a dizer, nós nunca vamos conseguir, como feministas, chegar lá, porque já está na raiz e nunca vamos conseguir tirar essa fundação das raízes. Então, essa patriarcada vai sempre ficar aí. Agora, a questão, o que é que nós vamos fazer sobre isso? Vivendo todas essas leis, o que é que nós vamos conseguir fazer na nossa parte? Então, eu acho que essas linhas estão a ensinar a nós como é que nós vamos reagir com essas questões. Uhum. Obrigada. Gabriela, só um comentário que eu queria Alexia, saber. pode falar. O que vocês acham? Porque, tipo assim, vamos fazer uma comparação com o Brasil que a gente vive, né? Então, assim, você vê que por mais que tenhamos o bolsonarismo, mas a gente tem uma força afro-brasileira que luta pela igualdade, né? Eu te digo isso como eu observo muito o Nordeste, a Bahia, e São Paulo também, aqueles movimentos, isso tem uma influência muito mais forte, né? Então, eu fico pensando assim, ai meu Deus, o Deus branco americano, né? Entre aspas, né? Então, a gente tem isso, se bem que também tem ah, uma luta muito grande dos negros, a história toda americana, mas talvez isso tenha influenciado mais, né? Não sei a opinião de vocês. Obrigada, Alexia. Então, eu vou ler aqui só esses últimos comentários, encerrar com o texto e a gente fecha, tá? Vamos já caminhar para a nossa conclusão, porque eu já passei aqui do tempo. Então, tem aqui um comentário da Sani que diz: a tristeza é que aqui no Brasil as coisas não estão muito diferentes. Bolsonaro foi aclamado como Messias, assim como Trump. Uhum. Não só no Brasil, mas, como eu estava mencionando, a gente tem o mesmo em outros países ao redor do mundo, né? Depois a Bárbara, que diz: incluso quando a gente pensa nos eventos de 2014, não vemos diretamente a relação com os direitos humanos ou um ataque ao feminismo. Exato.
E por isso é que é uma preocupação, por a gente não ver diretamente como isso está relacionado, é que às vezes a gente não consegue entender os elementos da grande lei dominical. E depois a Alexia, mas a nossa Constituição é melhor. Eu pergunto, será que as religiões afro-brasileiras têm uma melhor influência? Ok. Então, vou encerrar aqui com um texto da Ellen White, tá? E vou copiar aqui e vou colocar no chat, se vocês quiserem acompanhar, e encerramos com esse texto aqui. Deixa eu ver aqui. Também é um texto bastante conhecido nosso, mas que é pertinente para esse momento, eu acho. E diz o seguinte: em cada época há um novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Mas a luz que brilha, eu vou dizer essa luz do clamor da meia-noite, na nova ampliação da verdade, é que glorifica a velha. O ser humano que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha. Para essas pessoas, perde seu poder vital e torna-se uma forma inanimada. Então, eu vou encerrar aqui com esse texto, né? Vamos encerrar o estudo por aqui com esse texto, mas eu espero que tenha dado um pouquinho para ver, né? Voltando atrás a esses pontos, de por que essas características dos marcos eles são significantes para nós, por que 2014, por exemplo, é um início significante para nós, como a nossa primeira lei dominical, né? Quando a gente pensa nessas 4 grandes leis dominicais, 2014 é esse início significante para nós, mas mostra exatamente todos os elementos que a gente precisa para chegar à nossa grande lei dominical de 2024, né? E é só entendendo esses eventos que estão para trás que a gente vai conseguir entender, né, essa luz que nos leva até o segundo advento e entender exatamente a relevância desses marcos para nós nessa lei dominical, tá? Então, vamos encerrar com uma oração. Alguém tem um último comentário para fazer super rapidinho? Então, vamos encerrar com... tem uma mão, mas eu não consigo ver de quem. Ah, é porque eu levantei aqui a mão. Então, vamos encerrar com uma oração. Deus de amor, muito obrigada mais uma vez por estares conosco. Muito obrigada mais uma vez por esse privilégio de estarmos aqui, por termos sido escolhidos e escolhidas para viver essa história na Terra. Obrigada por todas as informações que tu nos dás, por que nunca nos deixas desamparados de marco para marco, de dispensação para dispensação. Obrigada porque com tanto amor e misericórdia nos tens guiado até aqui. Eu peço que cada pessoa que está aqui presente possa continuar percorrendo esse caminho da luz do clamor da meia-noite, que isso possa iluminar todo o nosso trajeto até a tua vinda, que nós possamos em breve te encontrar nas nuvens dos céus e que possamos viver do teu lado para sempre, que esse tão esperado dia que nós aguardamos, que a gente possa estar preparados para esse dia. Obrigada por toda a informação que tu nos compartilhas para que possamos ter esperança ao invés de medo.
Eu peço que abençoes o restante do nosso sábado, que nós possamos usar desse tempo para estudarmos mais, nos aproximarmos de Ti e também para termos uma comunhão mais íntima uns com os outros, umas com as outras. Obrigada por tudo que Tu nos dás e faz por nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.